Somos firmemente gratos a Deus pelo dia que Ele nos concede hoje. De estarmos reunidos neste lugar. Protegeu-nos durante toda a semana inteira. Apesar das dificuldades do tempo, mas beneficiamos do favor de Deus. Será que podemos lidar a Ok. Toujours depuis le jeudi passé sur ce thème. Estamos a falar desde quinta-feira passada sobre este tema. Joseph change de robe. José troca de roupa. É o tema que nós começamos a falar desde quinta. Joseph a changé robe. José troca sua vestimenta. Maintenant parler sur Joseph. Tentamos falar pouco sobre José. Que Joseph era le fils aimé de son père. Que José foi o filho amado do seu pai. Tous ses enfants. Que o pai muito amava no meio de muitos outros filhos. E o amor do pai para o seu filho. Et a manifesté que ça une robe de plusieurs couleurs. Manifestou isso lhe dando uma túnica de diversas cores. Robe créa aussi des problèmes parmi ses frères. Aquela túnica criou problema com seus irmãos. Donc on dit encore que Joseph era le premier fils aussi à maman. Falamos que José foi o primeiro filho da sua mãe. Rachel avait la difficulté de concevoir. Raquel tinha dificuldade de gerar um filho. Et après un temps, Zamba a visité. Mas depois de um tempo, Deus visita Raquel. Aí o bota Joseph. Ela nasce em José. Acrescentamos dizendo: Joseph est un fils aimé du Père. José sendo filho amado. Mas dia, papa déplacé. O pai deslocou déplacement o seu deslocamento aqui à la recherche de ses frères. Ele foi à busca, à procura dos seus irmãos. Ele era menor em relação daqueles que tinham ido. Mais papa déplacé. Mas o pai deslocou para ir à procura dos seus irmãos. C'est une grande leçon biblique. É uma grande lição bíblica. Parce que Joseph faisait type à Christ. Porque José é o tipo de Cristo. Jésus-Christ aussi avait le fils bien-aimé du Père. Cristo Jesus também é o filho amado do Pai. Maintenant, les frères perdus. Os irmãos perdidos. O mundo perdido. Voilà, papa a déplacé son fils bien-aimé. Por isso o pai deslocou seu filho bem amado. Jésus-Christ est le fils bien-aimé du Père. Amado do Pai. Papa déplacé à la recherche de ses frères. O pai desloca para ir à busca dos seus irmãos. Que somos nós. Cristo veio à nossa procura. Maintenant, quand Joseph faisait o tempo quando José andava, até chegar onde encontravam os seus irmãos, l'histoire nous dit, a história nos diz, os irmãos estavam furiosos por causa das promessas que José tinha. Porque Deus havia lhe prometido grandeza. Ele estaria acima de todos os seus irmãos. Porque no sonho que ele teve, que a étoile 11 e 11 estrelas, na sanza, a lua e o sol, mostravam-se diante da estrela dele. Aí colota isso a magerbe. Ele teve também José. Família nascer a mostrava que toda a sua família estaria por debaixo do ele reinaria sobre todos os seus irmãos. E aquela mensagem não havia agradado os seus irmãos.
toujours fâchés. Fez com que os irmãos estivessem sempre Nataka furiosos. bamoni Quando deviam, alibetala moloti bandoto. disseram: olha, o sonhador dos sonhos veio. Donc profitez toboma ye. Vamos aproveitar e matá-lo. Alléluia. Diga amém. Toboma ye. Vamos lhe matar. Bakoboma nzoto. Podem matar o corpo, Mais ndoto na yo se mas o teu sonho não podem matar. Garde bien les rêves que Dieu te donne. Guarda bem os sonhos que Deus te dá. Batelaka bien bandoto, ban message que Guarde Dieu te muito bem donne. as mensagens e os sonhos que Deus te dá. Un jour, il faut s'accomplir. Porque um dia vão concretizar-se. Dès que mon balongoli et la maro et papa fait ça. Vimos que tiraram-lhe a túnica que o pai havia lhe dado. Et Bible nous dit, bachiller, ma boîte qui est là, on a dit, E a Bíblia diz que lhe pegaram e deitaram-lhe num buraco. du boulot, on a dit, la maïté, Buraco que não tinha lá água. la tiki et kuna, E deixaram lá ma pensée que va bon maïe. com o pensamento de ter lhe matado. Mais Ruben, moi, qui va bon maïe. Mas o Rubem havia negado isso. Maintenant, quand Ruben a se déplacé, Quando o Rubem la deslocou-se, Bible dit, les autres frères, Basu, Joseph, a Bíblia diz que os outros irmãos pegaram a José délié par les Ismaélites. e venderam os ismaelitas. Babanaï Koleka, Eles a passavam, haute campagne na Namou, il y a chava esclave, saíram lá na sua campanha de recolha de escravos et a délié e Joseph. venderam José. Joseph va se diriger maintenant vers l'Égypte. José dirigiu-se até Egito. Alléluia. Diga amém. C'est-à-dire la première robe que Joseph a acquis dans le A primeira roupa que José ma tinha, frère n'a eu pas l'Omolia. os irmãos é quem lhe tiraram aquela roupa Et ma gilet va téquiller. e pegaram-lhe e lhe venderam. Et la Bible dit, ma gilet la mamana, A Bíblia diz que pegaram aquela roupa, ma memeli ango papa. levaram ao pai, Ma tiago makila. colocaram na sangue. C'est-à-dire la robe n'avait pas la même couleur. A roupa não tinha a mesma cor, Mais j'y couleur, j'y couleur makila. mas teve a cor do sangue. C'est comme bazo tourna, avec sa papa, Perguntavam ao pai: dans la robe yo. olha esta Sauf que pour túnica, reconnaître yango. se tu vais reconhecer. Alléluia. Diga amém. Alléluia. Diga amém. Or, la robe de Joseph Ora, a roupa de José parle aussi de la divinité. significa a divinidade. Comment Dieu a manifesté la variante forme de l'ancienne alliance. Como é que Deus manifestou-se de várias formas na antiga Allez, aliança? n'a pas comme belé ancienne alliance. Muitos nomes na antiga aliança. Mais dans la nouvelle E alliance, na nova le aliança, même Dieu de l'ancienne o mesmo alliance, Deus da antiga allait aliança avec une seule force à la personne de veio Jésus-Christ. com uma única face que é Jesus Cristo. C'est pourquoi parce que ça Israël, Por isso ele diz a Israel: Dieu nous a papa, tu que és dans pai, la chose pour reconnaître vê se vais et reconhecer la parole. esta roupa. C'est pourquoi la Bible dit dans Por Bissau, isso a Bíblia nos il diz: y a qui est pas à parole alliée. veio para aqueles que Le eram parole alliée, la tika la moyenne mas aqueles que alliée. eram dele não A reconheceram. rejeté Rejeitaram-lhe. et a tourné maintenant son regard vers Ele elle. virou o seu rosto em outro lugar. Alléluia. Quand le frère va voir qui est battu, Quando os seus irmãos lhe venderam, Joseph va se diriger vers l'Égypte. José dirigiu-se ao Egito. Mais papa pour reconnaître et l'amour Israël. O pai reconheceu que a túnica é do meu filho. Bible dit papa abandonne A là Bíblia diz que o pai chorava parce que son fils est bien aimé porque o parti. seu filho amado partiu. Mais pendant que papa pleurait, Enquanto o pai chora, Joseph a dû se diriger vers l'Égypte. José dirigia-se ao Egito. À la mort de Jésus-Christ, Na morte de Jesus, Bible dit a Israël. Bíblia diz que Parce que Israel, là, il n'y a pas si basole là. as mulheres choravam. Mais pendant que Babo basole là, Enquanto elas la choravam, grâce qui était venue pour eux, et par nous établit maintenant l'Égypte. olhou para Or, o l'Égypte, c'est l'image des nations. Egito é a imagem da Puisque pessoa. il y a qui nous a Deus que baisé, não conhecia. mais de sur grâce, Tivemos a graça. Jésus-Christ a tourné son regard vers nous. Jesus Cristo virou seu olhar Voilà para pourquoi nós. dans Acte Por 15, isso, Atos 15, le pasteur Jacques avait o expliqué. pastor Tiago diz: A dit, mes frères, meus irmãos, Pierre vous a expliqué, Pierre a expliqué qu'il est bon. o Pedro vos explicou Comment l'Éternel a tourné son regard como é que o Senhor virou seu olhar vers le peuple qui porte son nom. para o povo que porta Or, o le seu nome. peuple qui porte le nom O du povo que Seigneur, porta o nome do c'est Senhor. É a l'Église. igreja. Voilà pourquoi nous sommes appelés des Por chrétiens. isso nós somos chamados de cristãos. On dit, quand il y a mon chrétien, O termo nous cristão, avons le nom de Christ. estamos falando o nome de Cristo. Donc, maintenant, Congo, il y a mon bail, il y a Você Bissau. carrega o nome do marido Et de c'est un Deus. chrétien dans cette salle. Será que é um cristão nesse Le lugar? Christ, mon voisin, Um cristão está nesse lugar. que Dieu Que bénisse. Deus te abençoe. Voilà, Joseph maintenant se retrouvant en Égypte. José encontrou-se no Egito.
En Égypte, les Ismaélites, c'est la terre qui est encore pas à Potiphar. Os ismaelitas lhe venderam a Potifar. Il en a pas Potiphar. E na casa de Potifar, Après, maintenant, il a pas esclave. lhe deram a roupa de escravo. Et plus tard, on l'a nommé comme chef des esclaves. E colocaram como chefe dos escravos. Allié pour servir Potiphar. Veio para servir a Potifar. Il a pas petit cali. A roupa alheia ficou. Allah dit, il a pas maintenant pour salut. Agora começou a usar uma veste de servo. Comme image de Como Jésus-Christ. imagem de Cristo. Attika le Père. Deixou o pai. Attika son trône. Deixou seu trono. Allié sur la terre. Veio cá na terra. Allié comme Dieu sur Não la veio terre. como Deus, Mais allié comme mas serviteur. veio como servo. Voilà pourquoi ce moment. Isso é Il Cristo. y a quitté pour pas servir les gars. Eu não vim para ser Mais servido. il y a qui pour gagner à Eu servir. vim para ser Jésus-Christ est venu au monde Cristo veio ao mundo pour servir. para servir. C'est quand pour la part pour la E vie. Deus te abençoe. Ensuite, l'image, il y a mon sac. Ele teve a imagem de servo. Allah dit, et là-bas, il y a mon sac. Vestiu a roupa de servo. Et il y a quoi qui n'a rien à É faire. que ele tinha aqui. Joseph a changé la part pour sous. José trocou a sua roupa. Plus tard, il n'a pas sali. Mais tarde a roupa de servo. Joseph a quoi qui a fait quand il y a moi, c'est à Potiphar. Deixou na mulher de Potifar. Quoi, il va dire maintenant. Porque a mulher queria envolver-se com Joseph a dit, jamais la grosse à la José beauté. disse, não posso me envolver A com qui mis moi sur la Fugiu aquela mulher. et là-bas est E a roupa parce que moi chaque porque a mulher veio lhe segurar. et la Bible dit que Joseph, A Bíblia diz que José après, a se retrouvé dans la prison. depois encontrava-se na prisão. Agora na glória do Tu Senhor. vois comment Joseph a toqué. Vai ver como é que José está indo. Il y a des moments parfois qui apparaissent difficiles Há momentos que aparecem difíceis dans la vie, na mais vida, pour Dieu, mas para ce sont des étapes pour nous passer le maillot pour que tu arrives à ta promesse. lá na tua promessa. Est-ce que ça va montrer là? Será que alguém consegue ouvir? Au cours de ta vie, No percurso da tua on vida, va noter par ma camouflage você difficile. pode notar coisas que são Mais difíceis. parfois pour nous appeler, Por vezes et ça de ça pour nous passer le maillot pour ainsi qu'on a besoin. para chegar onde ele preparou para La si. chose de la accompagner et Dieu t'amène là où il a préparé Deus pour te toi. leve onde ele planejou para si. Joseph a se retrouvé en prison. José encontrou-se na prisão. Automatiquement, il avait changé. Automaticamente a sua festa Allah mudou. dit là-bas, il y a prisonnier. Usou roupa de Et prisioneiro. dans la prison, a trouvé E grâce. na prisão também teve a La graça. Rosanakati a prison. De estar na prisão, Dans ma prisonnier, il y a roi. na cela com os prisioneiros. On se compte les crimes. Se olhares o crime À dele, cause des cigares dans la não vie. pode estar no lugar onde ele Tu está. t'en informer. Deixa-me te Dans la informar. grâce de Dieu est avec Quando a toi. graça de Deus está Malgré la complicité du monde, la grâce peut manifester a toujours graça dans vai ta se vie. manifestar sempre na tua vida. Le monde a comploté contre O lui. mundo pode preparar Et dans la même grâce mas accompagnée. vê como é que a graça lhe À acompanha. se retrouver dans la prison Encontrou-se na prisão des prisonniers du roi. os prisioneiros do Ça rei. dit, ça t'a différent dans ma prison. É diferente de outras prisões. Là, ça fait l'autre jour. Que Deus te faça sempre bondade. Avec les deux prisonniers du roi. Com dois prisioneiros do rei. À quand il y a prison, Dentro da prisão, le lobby, pas prisonnier, le ballon, tu vas a d'autres. Bíblia diz que os prisioneiros tiveram um sonho. Il y a 3 jours après, 3 dias depois, Nabimi, saí. mais bandeki baye baye masta. As aves vieram e tiraram meu. Mususu pas l'autre d'autre. Teve um sonho. Joseph maintenant va dire pour interpréter. José começou a On interpretar. se retrouve une histoire à Joseph. Se vês a história de Les José, bandeki bandoto naye, no princípio seu sonho c'était le père qui interprétait. era o pai que Son interpretava. l'autre d'autre, Se ele ter um sonho, amenez papa. vai falar ao pai. Papa peut s'y O pai explication. lhe dá a Mais explicação. quand il se retrouve dans la Quando prison, ele encontra-se na papa prisão, l'a quitté. o pai não Mais c'est está. maintenant le fils. Aí o filho Oh, il y a 20 ans que mec à que papa. sentou perto do Qui a pai été affecté par le père. foi afetado A pelo sua pai. capacité Teve a d'interpréter. capacidade de interpretar. Dans un papa pour la E vie. Deus te Dès abençoe. que nous sommes dans l'église, ne laisse pas passer le temps à d'autres. Parce que l'homme n'a point beaucoup. Dieu se servira de Deus toi. vai servir-se de Il você. sera capable d'interpréter. Será capaz de interpretar. Or, les grands songes que nous sommes appelés à O interpréter, grande sonho c'est la parole du é Seigneur. a palavra de Et le Deus. matin, les appels A d'autres. palavra de Deus também é um Il sonho. faut interpréter bien basé. Os bons intérpretes devem ser para bem interpretá-lo. Que Dieu bénisse. Que Deus te C'est abençoe. pourquoi tu es au Vandaka, Por isso, tu conforme es au você Kata, sabe,
pondela na nzambe parce qu'on ne sait jamais esika nini lobikisa bango place ozala mpo moko bapasi priya na ozala te mais le ciel ya messe de Dieu sarà contigo. et tu sauras interpréter E serás interprete. apesi bango explication Deus deu a explicação. alobi yo frère okobima Disseram, tu vais sair, mais après baoboma ye mas depois serás morto. okufa Tu vais morrer. wana panetie motamapa Ali era o padeiro, chanson o copeiro. yo mpe obima Tu também vais sair. ntango obima Mas quando saíres, baozomisela mosala serás voltado no teu posto de trabalho. E vão te exaltar. ayebisi ye soki Ele otombwami disse, se tu fores exaltado, okosananga te não se esqueça de mim. le chanson akei O copeiro foi. or Joseph est comme un type à Jésus-Christ. José como tipo de Jesus. Jésus-Christ aussi après le service terrestre, Jesus depois do serviço terrestre, après avoir servi sur la terre, depois de ter servido na il a fallu passer par la prison. ele tem que passar na prisão. Or la prison de Jésus, A prisão de Jesus c'était la croix de é a Dieu, cruz de Golgota, le lieu de la o souffrance. lugar de Quand sofrimento. on va passer à la croix, Quando ele passa na cruz, dès que Joseph a deux como prisonniers, José tinha dois Jésus prisioneiros, aussi à la croix, Jesus a se também na retrouvé cruz avec deux brigands. encontrava-se com dois Il y prisioneiros. en a deux brigands. E daqueles dois La Bible ladrões, dit, a Bíblia mon diz, palominaye, disse para ele, yo soroza mon cause. se tu és rei, Bibisa, salva bibisa e biso. salva-nos também. Mosusu atali ya lobi yo ozosakana na mokonzi. Estás a brincar com o rei. Biso tozomérite Nós merecemos souffrance oyo, este sofrimento, castigo oyo, este castigo, po tosalaki mabe. porque cometemos Mais o mal. lui asalaki Mas mabe te. ele não fez nada. Lui qui n'a jamais commis le Ele que péché, nunca conheceu o mais il pecado, s'est fait pécher à fez cause de esse nous. pecado por causa de Yo nós. ayebaki lisumu Ele que não te, conhecia mais pecado, akomaki lisumu mpona tornou-se biso. pecado para nós. Jésus abaloki atali ye, E Jesus olhou para ele ebi lelo kaka e disse, hoje yo ozozalaka na bana. estarás comigo no C'est-à-dire paraíso. entre les deux prisonniers, Entre os dois moko prisioneiros, akufi um morre, et l'autre aza sauvé pour outro le é salvo. tika selera kombola O yo. Senhor te abençoe. Alléluia. Diga Et à amém. la fin, la Bible dit, No fim, a Bíblia diz, Joseph a demeuré la prison. José ficou na prisão, Un jour, Pharaon a chindo. mas dia Faraó teve sonho. Na ndoto ya Pharaon, No sonho de Faraó, amoni bangombe sambo. está vendo vacas, 7 vacas, Ok, bakauka, bakonda, magras, bazomela bangombe sambo oyo ya mafuta. engoliam as vacas gordas de boa saúde. Salomon, non, Pharaon a comprendre la côté. Faraó não entendeu, Aluki maintenant interprétation. procurou uma interpretação. Bato na ye nyonso bazalaki wana, Todos os servos do Faraó, personne n'a pu interpréter. ninguém conseguia interpretar, Moto akoki interpréter. ninguém conseguia. Alléluia. Diga amém. Tika na informe yo. Deixa eu te La informar. question de David. A questão da tua Otemelukila vida ngo ba réponse pas banganga não kisi. vai procurar as Mais nous servons un coisas. Dieu qui a un esprit supérieur. Nós temos um Deus que tem um espírito Nous avons superior. un esprit supérieur. Temos um Deus que tem um On espírito va dire superior. au jour de la No détresse, dia da angústia, invoque-moi. invoca-me. Je te réponds. Eu te Ce responderei. qui passe les amis, Se o sofrimento pas há, banganga não vai nos bruxos, não. Não entra nos mais pés. tout ça va Dobre os joelhos. Ore a Deus. Je vais te répondre. E Deus vai te responder. Aleluia. Bata para a glória do Senhor. Alléluia. Diga amém. Banganga bakoko répondre. Os que embandeiram não conseguiram responder. Voilà, la Bible dit maintenant, cet homme A Bíblia diz que este homem, des chansons à se souvenir. o copeiro, lembrou-se. Oh roi, Oh rei, il y a un hébreu. há hebreu. Azara na prison. Ele está na prisão. Azara a capacité d'interpréter les Ele tem sons. a capacidade de interpretar um Et sonho. c'est dès que tu besoin. É necessário que vamos à Voilà busca un peu sa explication. para dar a explicação. Ah, la canisi mutaba explication. Lembrei só dessa explicação. Zama mambo na epaza. E Deus abençoe onde ele está. Le pasteur Matimo, Pastor Matibon, colombe explication. o dom das explicações. Donc Joseph devait venir pour donner l'explication. José veio para dar a explicação. Et dans ma question Joseph, E quando foram à busca de José, a Joseph, Bíblia diz que mandaram-lhe cortar as Bokata barbas. Yesu, Cortaram-lhe o pour cabelo. changer là-bas. Trocam-lhe a roupa. C'est-à-dire qu'à chaque étape de la vie de Em Joseph, cada etapa da vida de Dieu
Il y a une robe des autres à la Há changer. uma roupa que era Jamais mudada. ta vie restera la A tua même. vida não será a mesma. La bandera pour ma vie, A Bíblia diz que a tua vida não será deste jeito. Será que alguém que crê nisso? Amen. Diga amém. A tua vida não vai permanecer desse jeito. Joseph passait des étapes José passava em et etapas avec une nouvelle com robe. uma nova roupa. Or, la robe révèle aussi la vie d'une A roupa personne. revela também a vida de uma C'est-à-dire, à pessoa. chaque période, Em cada à período, chaque étape, em cada etapa, Dieu prépare des choses Deus nouvelles. prepara coisas Pour novas la femme de para Maïe. os seus filhos. Voilà pourquoi dans Isaïe, on Por dit, isso, em Isaías, ele mon diz: serviteur o meu servo prospérera, prosperará, montera, subirá, s'élèvera, será exaltado, s'élèvera, será très haut. muito exaltado. Quand il l'a dans les autres, il Isso, va isso é essa palavra possa se encarnar em ti. Amen. Diga amém. La Bible dit, E a Bíblia diz: Joseph José a se dirigé maintenant vers Pharaon. dirigiu-se ao faraó. Dans la première fois à Quando Pharaon, ele chega ao faraó, Pharaon le reçoit. o faraó lhe recebe, Fait ça maintenant l'interprétation. lhe dá as interpretações. De la même manière que Daniel Da mesma forma, Daniel, à Babylone aussi na Babilônia, a interprété le songe du roi. interpretava os C'est sonhos parce qu'il dele. avait un esprit supérieur. Porque ele tinha um espírito L'esprit superior. supérieur, c'est l'esprit de O l'éternel. espírito superior é o Dieu espírito pose eterno. en Tu também Tu tens. as la capacité d'interpréter les Tens a choses. capacidade de Tu as la interpretar. capacité de voir les choses qui viennent Tens as dans coisas, a capacidade de Et ça, la question que tu te concentres. É questão Quand de tu você fais pour y aller, Dieu peut te As parler. coisas que virão, elas podem te revelar. Avec la mission de la semaine, ça y a la mission de la semaine. O pastor disse durante a semana: saia das distrações. Daniel a dit au roi, Daniel disse ao le roi appelle sa mission comme Nicolo. rei, me desse ao Nous allons prier l'éternel, les maîtres des o esprits. mestre dos seus En fait, filhos. sa mission d'auto, Ele nos et dará en fait, sonhos, cette nos explication. dará interpretação. Bon, ce même Dieu-là, O mesmo a Deus, dit que dans ele Joseph, estava com José. Joseph a donné cette interprétation. José começa a dar a Oh interpretação. roi, Oh rei, Nicolosonia. dias que vêm Pour l'examen moment, il y a sécheresse. vão passar por momentos de seca. Il y a des moments de l'abondance. Há momentos de Mais abundância. après viendra le moment de la Depois sécheresse. virá momentos de seca. C'est pourquoi il faut prendre des précautions. Por isso deve ter precaução. D'autres précautions. De façon que quand vous sécherez, c'est pour y aller. para que quando a seca Vous vier, allez frapper de la famille de Dieu. para você não serem afetados com essa seca. Interprétation. Aquela Et ça dit interpretação que Joseph, vejam que José, le Pharaon, o faraó, alors lui, mon tausala makambone zakani. disse: só você vai fazer estas coisas. Responsable makambone zakani. Responsável dessas coisas és tu. A nommé directement après lui, c'est Joseph. Nomeou depois do faraó estava A José. changé la pompe à passer comme la Tsafunat Panel. E deu o nome de Tsafunat Panel. Zafinam Parmeira. Oh, souffrir. Alléluia. Diga amém. Faut Alléluia. Diga amém. Un petit pombo E deu esse nome et qui signifie que le significa distributeur de pain. distribuidor de Mon pão. kaboria A mapa. pessoa que distribui os Avec pães. la yetika là. E disse: fica aí. Or, dit Joseph façon interpréter Quando José interpretava les songes de Pharaon, os sons de il y a faraó, un pas dans la bande. ele também tinha os seus sonhos. Alléluia. Diga amém. Chacun de nous a un songe. Cada de nós tem um sonho. Mais apprends à interpréter les songes des autres. Mas depois de interpretar os Il y a sonhos, qu'on a pour interpréter dans notre aprenda conscience. a interpretar os Et sonhos. les songes, là, il y a Os dois sonhos também serão interpretados. des Que Deus te abençoe. souffrir. Há muitos irmãos que hoje sofrem. Sabe costurar, Mais il n'a pas encore les moyens. mas não tem Il meios. y a beau ça là, atelier là. E construir um ateliê. Va travailler avec l'autre. Vai trabalhar com os Ah, outros. t'as une autre là, pas tout Depois de fait. trabalhar Oh, com os souffrir. outros, vai sofrer. Quel est travailler au souci? Vai trabalhar com Au os lieu outros. d'une mécanique, Conhece a mecânica, nous avons la place mas de. não tem um lugar. Quel est travailler là, on va Vai dans la trabalhar place. com quem já tem um Vous lugar. interpréter d'autres maillots. À partir de là, on va mettre la maillot. Teu sonho também será interpretado. Deus te abençoe. Não senta com as coisas que você tem. Não esperar só juntar o dinheiro. Aquela mãe tem dinheiro.
vai trabalhar com ele. Não sinta vergonha. Joseph a travaillé pour les José autres. trabalhou para Et os son outros. songe a été interprété. E os seus sonhos foram interpretados. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Aplauda para a glória do Senhor. Les songes de Joseph s'accomplissent. Os sonhos de José realizaram-se. Attends-moi, Ele foi exaltado. apprécie encore une autre robe. Me deram uma outra Et roupa. la maman sous Yassika. Uma outra roupa nova. Un vêtement de gloire. Uma vestimenta de glória. Joseph foi à l'autre. José que sonhou há muito tempo. Agindo Torah à 17 ans. Ele teve os sonhos com 17 Mais t'as la anos. parcours là. Mas viu o percurso La dele. difficulté que tu es en train de As passer. dificuldades que ele passou. Et le Ganayote Genzamba Zana Não Yote. te faça pensar que Donc, Deus ça te fait deixou. Genzamba Tikayo. Não pensa que Deus te Mais ce deixou. sont des étapes que Dieu te fait passer. Toi, pour saluer si quand il y a beaucoup Mas de quando ele cela. chegou onde ele preparou para si. Alléluia. La Rosambela. Eu oro a Deus. Papa, si moi je peux m'aider servir comme des escaliers. Esse foi o sofrimento. Et ça m'a parlé à mais comme des escaliers. Você não escada. Parce que j'arrive là où Para je que você suis. chegue onde Deus Que quer ça fazer. me va la propagande. Que isso seja para Que Deus. ça me va la Isso propagande. profetize para quem não Alléluia. Diga amém. Joseph a tout changé de rôle. José trocava de roupas Jusqu'à combien si qu'on collabore. até chegar onde Deus havia preparado para ele. Tu n'es pas appelé à rester avec la même robe. Tu não foste chamado a ficar com a mesma roupa, não. Même dans la vie courante. Mesmo na vida corrente, Tu cotidiana. vas mettre la main pour toute la semaine. Não pode usar uma roupa durante toda a Dieu semana. vous même abandonner, se sentir gelé. Ele só vai sentir mal. Et qu'on appelle sur la moto. Também pode começar a cheirar suor. Soit tu sois pas souple, mais la maison de l'été. Se ele não tem, se não tem muitas roupas. En soit ça la sagesse, on a la nuit à chocolat. Ou tu vai acordar de manhã, vai lavar. Puis à la salité. Para não estar Et sujo. puis ils à la sur la moto qui dit. Para não cheirar calor. Ils ont paraître toujours propres. Para estar sempre limpo. Mais un moto à ça la bilamba. Mas a pessoa que tem roupa, Avec un peu changé. ele troca. À tes amis, par le sac. Ele só ocupa as outras. Oh là, Vou usar esta. le bébé, Vai la changer changer, de chose. tocar aquela. Ceux qui ont pensé pour changer. Se tu que pensas em Et Dieu, e Deus, ça t'a changé peut será que tu vai pensar em mudar a tua vida? Ailleurs, il savait que tu ne resteras pas Eu comme vou te ça. dizer que você não vai Il y restar a une assim. nouvelle robe que Dieu te Há donne. uma nova roupa que Deus Ça, la preparou. robe, c'est comme ça, dans Tu mon tens uma nova roupa que Deus preparou. Sois la robe. Receba essa roupa em nome de Jesus. Vista essa nova roupa em nome de Jesus. Vista a nova roupa em nome de Jesus. Uma nova imagem Alléluia. em nome de Cristo Ça Jesus. fait image à Sika. Vista uma nova imagem. Jamais je pourrais comme ça. Não serás o mesmo. Dans le cadre de la puissance de sa mère. O pastor dizia durante a Et la semana délivrance d'une personne que a liberdade de commence uma par sa pessoa conscience. começa através da sua consciência. Il ne faut pas marcher avec la conscience. Não pode andar com a Et puis consciência son d'accord à pauvre. e ser só pobre. Il se dit d'accord. Nós não dá Il certo. se dit d'accord bientôt. Nós não vai ser. Change même ta conscience. Muda a tua Que consciência. je suis né dans une famille pauvre. Eu nasci numa família Maintenant, pobre. on va pauvre. Mas agora ele é pobre. Est-ce que la riche dans la Será terre? que há ricos neste lugar? La riche dans la terre. Será que há ricos neste lugar? Saúde ao próximo. E diz-me, olhe bem. Se há como tirar uma foto, pode tirar. Porque amanhã você pode me esquecer. Aleluia. Não vou deixar assim. Olha-me bem. Se o telefone tem qualidade, pode tirar. Porque amanhã. E essas coisas começam a partir da tua consciência. Mude a tua consciência. Il y a des choses que tu as Há coisas que Deus préparées. preparou de bom para mim. Eu não vou perder essa vida. Eu não vou morrer dessa jeito. Há coisas boas. E eu viverei. Au nom de Em nome de Cristo Jesus. Tamar. Bible veut qu'il soit marié. A Bíblia conta a história de Tamar. Abali, Moana ya Juda, Casou o filho de Judá. premier fils. O seu primeiro filho.
No final de tudo, o filho morre. Também não tiveram filhos. Papa Gila, O pai de Judá disse ao outro filho, disse ao segundo filho, que Deus vai ficar com a tua cunhada. Tenha filhos com ela. Para você agradecer o nome do teu irmão. A Bíblia diz que aquele filho não alegrou-se com você. Foi e não fez boas coisas. E até o próprio Deus também não ficou de. A Bíblia diz que o próprio Deus chegou a matar o filho. Sabe que Deus também mata? Deus, ele mesmo matou o filho. E a Bíblia diz que Judá olhava. Esta mulher, meu primeiro filho morreu. Não teve filho com ela. Meu segundo filho também morreu. Não teve filhos com ela. Só restei com um filho. Também ainda é criança. Não, como eu dar esse filho? Mesmo se ele crescer, não tem medo de me dar. A Bíblia diz Tamar. A Bíblia diz que Judá disse a Tamar: permaneça viúva. Vá aos teus pais. Fica sempre viúva. Até quando meu filho crescer? A Bíblia sublinha. O pensamento não era dar mais um filho para Judá. É para Tamar ficar mesmo. Tout ça vient avec la tenue de la veuve. Com a roupa de viúva. Mais la Bible dit, mas a Bíblia quando ela foi ficar lá na casa de Judá estava. A mulher dele havia morrido. Depois de enterrar a mulher, Judá quer que andar um pouco naquela caminhada. Disse a Tamar que Judá está aí a caminhar assim. Aleluia. Judá está aí a caminhar um pouco. A Bíblia diz que Tamar, deixa-me te dizer, ela não foi enviada. Aleluia. Mas a consciência trabalhou. E não posso ficar só com essa roupa de viúva até quando? A Bíblia diz que ela tirou a roupa de viúva. Pegou uma roupa e vestiu. E cobriu o seu rosto. Pegou uma prostituta na rua. Il faut que ta conscience travaille. A tua consciência deve trabalhar. Tu E Deus te abençoe. quelque chose change en toi. As coisas mudam em você. Diga este ano não se vou terminar assim esse ano. Imagem uma nova imagem da Vivi. A changer roupa. Ela mudou de roupa. Cobriu o rosto. E a Bíblia diz. Judá quando chegou quando ela estava, gostou dela. Não estou falando. Quero ficar contigo. Quer ficar comigo? Me darás o quê? Vou te mandar um cordeiro. Antes de você me mandar, me dar e deixou o bastão. E deixou o cordão. E deixou também o carinho. Pode ficar comigo. Quando vão trazer o cordeiro, você vai devolver as minhas. Ficou lá. Bem amado. Changer la marche en só aquela troca de vestimenta. E também só de sentar no fez com que a semente entrou e sentou. Quero profetizar para alguém. A nova vestimenta que você vai ter. Vai levar para cima. Não sentar agora. Vai começar a sentar em pé. Ninguém vai dormir, não leva certo por causa da nova vestimenta. Se você acredita, receba em nome de Jesus. Se você aceita, receba em nome de Jesus. Aleluia. A semente entrou e ficou. A Bíblia diz que Judá foi.
Quando fala a procura daquela mulher pour prostituta, appeler ça y est même. para lhe dar um cordeiro. Será que não existe uma prostituta aqui? Voltando a falar no Judá, encontramos aquela prostituta. Or, Judá a fait l'image à Dieu le Père. também a imagem de Deus o Pai. Dieu envoya ses fils, Deus envia o seu filho, les prophètes, profeta. les psalmistes, le roi maillé. Os reis vieram, Mais personne n'a pu déposer la semence. mas ninguém conseguiu depositar a semente. La semence peut changer mon. Semente que pode mudar alguém. Par quoi vous déposez Não semence? conseguiram depositar. Voilà le Père lui-même, Pai ele mesmo, qui est la parole du que é a commencement. palavra do Allah princípio, dit Soto. vestiu a Mais cara. c'est qu'il y a tambour. Ele tinha que Quand andar. le Père laisse son trône, Quando o pai deixa o seu un trono, tambour, começa a Allah andar. dit maintenant caractéristique à moi. Ele começa a usar a característica do filho. Son marché maintenant comme un Começa a fils. andar como um filho. Voilà pourquoi l'Apocalypse a Isso dit Apocalipse la diz. monnaie est un chandelier. Eu vi o On a candelabro. quatre chandeliers. La monnaie est une personne. Eu vejo Ça fait pas mon on a quatre chandeliers. Il a donné du Mais dans le candelabro. coronaillé, Ele on a la parole de Dieu. Ele a parole La de Deus. parole du A commencement. palavra do princípio. Vestiu a La cama monnaie maintenant, le rôle à moi. como filho. Tant qu'il y a la parole. Quando ele mexe A parole comme moi là. anda como filho. Ah, moi c'est l'immosa pour A faire. primeira mulher já morreu. Moi c'est l'immosa c'est Israël. A primeira mulher de La Israel monnaie va reconnaître les dieux. vivia onde eu conheceram. C'est la monnaie au Congo. Das Voilà costas. pourquoi même Moïse, Por isso mesmo est Moisés, un leader majeur. que é o líder A maior, lutar mon allié. ele queria Mais ver. ça va être si Deus lhe disse, on n'a pas mon você Congo. só para as minhas Parce que costas. là, quand il y a un E mystère. você é o homem do tempo de mistério. Oh, ceux qui m'ont parlé, Se o homem à son précédent mon Congo. que dá as costas Nanda Kunambetu, em casa c'est pas dangereux pour ce é Congo. muito perigoso para ti. Parce que la nudité de l'homme Porque a nudez do homem est une bénédiction pour la é femme. uma bênção para a mulher, Une bénédiction pour ses uma parents, maldição pour les enfants, para os filhos, mais une bénédiction pour les mas uma hommes. bênção para a mulher. C'est pourquoi papa vote à la maman. Por isso o pai está olhando para o cinto. Que Dieu bénisse. Que Deus abençoe. Il y a quoi Israël, Por isso Israel parce qu'il y a un Congo. só vira as costas. Et rien maintenant pour le mandat pour la mission. Veio do nosso lado. Rien pour se révéler maintenant par la Veio mission. revelar-se a nós. Voilà pourquoi ce jour-là, pour avoir fini l'histoire, Para finir à as la croix, il a dit mon Na cruz ele ficou nu. pour la bénédiction de son Para a épouse. bênção da sua esposa. C'est quand même pas prendre la Deus te abençoe. Déposer la semence. Ele depositou a Semence, c'est tiré de la A semente ficou em nós. Donc, quand on dit la semence, Quando ele deixa essa ça semente, dit que nous sommes garantis. deixa também garantia. Là, il y a ça que la parole que j'ai eu garantie. Fica para uma garantia. Eu tenho uma garantia. O Senhor me deixou uma garantia. Jesus já me deixou uma garantia. Alléluia. Por isso o dia que prenderam a falar a ela ficou quieto na vida. Deve ser matado. Levaram diante de O pai disse: não lhe mate. Antes de me matar, vou mostrar a espada do nome da gravidez. Tirou ao pastor. Tirou o pastor. Tirou o marido. Quando o filho. Mas isso é coisa do pai. Não pode me julgar. Como nós matamos. Ora, no nosso mesmo. Ninguém vai ter coisas que param dentro de mim. O pastor fala da autoridade. O cordão C'est l'image du sang de Jésus-Christ. é a imagem de sangue de Jesus. Le sang est O caché. carimbo C'est le Saint-Esprit. é o Espírito Santo em nós. Et ça, il est béni. É um sinal para nós. Il y a beaucoup de temps à Sandal. Por isso podem reunir-se Pas pour moi. para te matar. Façon pour la terre. Não sei. Et puis il est mort. Porque há coisas,
La semence du Père. Isso é a mão de Natal, ela tem a semente do La Pai. parole que tu as reçue, A palavra que você c'est la recebeu semence du é a Père. semente do Pai. Por isso não vamos matar. Le vêtement changeait. A vestimenta mudou. Et la main changeait. A roupa mudou. Hein? Tamar Aquele la main aveugle foi com roupa de viúva. a changé la main à base Trocou de roupa de mais les gens ont apprécié la main. Mas naquele dia ele deu uma Le vêtement de gloire. a roupa de Parce viúva. que porter la semence Ele du vai Père. levar a semente do Pai. Avec sa couronne, le sabre Profetiza como profeta de Deus. que Dieu change ton image. Que Deus mude a tua Va imagem. changer l'image de Que Deus mude a tua la imagem. paix, la main à Sika. Vista na La mão. paix, la main à Sika. Vista na mão. Mais le roulement la main à Seliba. Você está com roupa Parce que la main à mariage, on l'a Começa a vestir a roupa de casamento. la main à mariage. Vista a roupa de casamento. Mais la scène de la main pauvreté. Alors la scène la main à richesse. Vista a roupa de Le chien la caillou. E ele Quand la main à bouche. por isso, Laisse-moi te parler, Alléluia. se você quer uma amiga, amém. Alléluia. Mais Dieu change ton nom. E Deus mude a tua imagem. C'est la main à chômage. A roupa de desemprego que sabe. La main à moussala. Vista a roupa de trabalho. Le Seigneur merci de toi. Os documentos da tua chave. Vista a mão de chamado. Je reviens de ma gloire à ma Se você não acredita, La capacité. novas coisas acontecem. Je les ai coulés aussi dans le monde. Esse ano não vai terminar assim. Il y a des choses qui vont changer. Tem coisas que devem mudar. Ta main a changé. A tua mão mudou. Moïse. Moisés. La Bible dit que Moïse A Bíblia diz que Moisés a obtenu un temps où l'ordre a été donné. foi vencido num tempo que a ordem estava a funcionar. Matar todos os meninos. Os hebreus vão nascer. La Bible dit Moïse a obtenu un temps. A Bíblia diz que Moisés nasce naquele período. Maman a yé A sua mãe a bombé dans une corbeille. guardou num cesto. A deixa ele por uma. Ele colocou na água, Me bandando maman a yé. mas o jacaré não lhe viu. Va m'occuper de soi yé de bois Os sur filhos la também não lhe ficaram. Dieu protégeait ses fils. Deus havia protegido aquele menino. Soukanango a se retrouvé dans la maison de No Pharaon. final de tudo, encontrou-se na casa do faraó. Quand on va choyer, Quando pegaram quand ele, on va fongoli, abriram. on lui dit à la Bible. Disseram, esse é filho dos hebreus. Et non, on dit la mission de la Por Bible. que que mostrou que era filho dos Ele hebreus? lava. É a roupa. Mais il a la mission. Conforme estava vestido, Les hommes ont s'accoué. dá pra mostrar que esse é hebreu. Cette mission dans sa Esse main. pastor disse durante a semana. Faites beaucoup d'attention à l'acte. Preste muita atenção na sua maneira de se vestir. Et l'acte, il a eu. A tua forma de se Et voilà, vestir. ça nous a chrétiens. Para demonstrar se você é cristão ou não é cristão. Non, on l'a pas dit là-bas, parce que ça Não va isso la é roupa mort. que fica na moda, não. Mais la tenue, c'est pour protéger les corps. Mas a roupa é para cobrir o corpo. Et la main, ça n'a pas bon manger. A roupa é para guardar o corpo. Someone in pantalon, on les habille, Você pega a on l'a camisa muito saboté. boa, não use a calça. Someone les habille, ça Você va, ça pega va, ça a va. roupa, pode usar, tá bom. Mais someone les habille, Casa vai que não on l'a sabotté. não usa. Si tu as beaucoup ça, Saia on curta. fait exposer ton corps. Mas pôr o corpo. Il y a une décoration maintenant. Pastor disse durante a semana. Et l'autre, on sur la table d'échantillon. Toda coisa que serve como Mas só amostra para luta. não é comprada. Muita pour apprécier. A pessoa vai apreciar. D'accord, on va dire. Vai Presta atenção na caixa. me dá aquela que está na caixa. Na mão échantillon. Já vi. Ela não saiu na caixa. Mas só pela aquela que está na caixa. Vai vir ser lá. Échantillon é que tu vai. Vai ficar ali ou não? Vai ficar. Tá bom, mas nós outros não ligamos a Você botou o Você corpo. colocou échantillon. Você está saindo uma mostra. Vai dar na sua mão aí. Hora de ver. Vai dar aí. Não tem como. Você vai échantillon. E você é uma mostra. Àwọn ọmọ ọmọ yẹn máa wá ayé tó. Hora de ver. Àti ẹni máa sọ́ọ̀mù sí Você ẹ̀ka é uma náà. mostra que está ali.
Pegaram Moisés. Falaram, esse é hebreu. Levaram ele no palácio. Tornou-se filho da filha do faraó. Ele era a roupa de príncipe. Moïse como um prince. Moisés como príncipe no Egito. Então Moïse a grandi. Quando Moisés começa a crescer, a Bíblia diz, diz, Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Moisés começa a negar que ele chame filho da filha do faraó. Cocola na bonzambe. Crescer na divindade. Vai fazer negar outra coisa. Tem coisas que ela vai fazer porque não investe na divindade. Se você Moïse refusa. Moisés nega. Não me chama mais filho da filha do faraó. Automatiquement Moïse rejeta. Automaticamente Moisés rejeita la robe de prince d'Égypte. A roupa do príncipe do Egito. Começa a fazer a sua justiça. No final de tudo, fugiu. Encontrou-se na casa de Jetro. Avec la robe de berger. Com a roupa de pastor. Das ovelhas. Saiu com a roupa de príncipe. Fugiu, chegou com a roupa dos pastores. Vê como é que ele desceu. Mas está descendo com Deus. Por vezes deves aceitar, estás a desaparecer, mas está a desaparecer com Deus. Aleluia. Cache-toi. Lembra-te de Elias. Deus lhe disse: esconda-te. Esconda-te. Deus vai te preparar. Não tem nada a fazer. Vai te expor. Você vai aparecer sem esforços. Moisés sumiu do Egito. Tornou-se pastor de ovelhas. Vestiu a roupa dos pastores de ovelhas. Mas um dia, Deus passou por Moisés. Agora que Deus passa pelo teu caminho. Quando Deus passou, a roupa de Moisés mudou. Moisés que reconhecia e temia Faraó e fez fugir do Egito. Quando Deus lhe dá uma outra roupa, o que é que tu tens? Só tem essa vara na mão. Ô Moisés, pega a tua vara, deite no chão. Recupera isso pela recupere na cauda. Por que Moisés já tirava? Porque ele era o profeta maior da aliança. Parce que la tête du serpent est réservée pour le prophète du Dieu. Et le prophète qui viendra, c'est Jésus qui sera là. Dieu fait que ça peut tracer la tête de Jésus. Mais você não vai pega a sua boca na cauda. Deus me mandou tirar as sandálias. Tira as sandálias que estão nos pés. Está de trocar. Afinal, aquela sandália dos egípcios. Para confirmar. Vou chamar de filha de Jetro. Vou chamar de testemunho. A Bíblia diz: quando encontraram-se com Moisés. Oh yes! Que Dieu me bénisse. Deus abençoe. Moïse. Encontraram-se. Nos encontramos com o egípcio. Olharam o vestimento. Egípcio sempre vestimento. Quando encontraram com Deus, começaram a mudar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Senhor, não outra imagem. Ele disse: volta ao Egito. Moisés que voltou ao Egito. Não foi a mesma pessoa que saiu do Egito. Ele disse:
Mas voltou não tem e dava ordem ao faraó. Aleluia. Meu irmão, vai se manter. E Deus te abençoe. E Deus te abençoe. E Deus te abençoe. Você vai introduzir isso dentro do meio. Change la conscience. Muda a consciência. Change ta mentalité. Muda a tua mentalidade. Change ta façon d'être. Mude o teu modelo. Garde la base. Vista uma nova roupa. Novas coisas virão. O irmão que contou essa história ao pastor. Ele não tinha dinheiro. Mas ele teve a oportunidade. Alguém foi lá propor algo para ele. Darei um terreno. Nas coisas que você fez para mim. Ou quero que eu dê um carro bonito. Terreno ou carro. Sentou e refletiu. Disse, eu também não tenho nada. Só pegar este terreno. Como é que ele construir uma casa? Disse, dá-me carro. Para ele também, você pode ver que ele é um todo. Dizer, carro vai estragar. Terreno é terreno. Mas ele pensou longe. Após pegar a viatura, entendeu que essa viatura sempre veio vai mudar. Até decidir as crianças vão usar um blazer. Uma casa bem vestida com uma gravata. Aquela viatura começou a levar coisas para ele. Uns irmãos saíram tratar sobre os diamantes. Iam pedir alguns negócios. Um deles veio. Velho, nós temos um assunto assim. Queremos que você esteja colocando no carro. Vamos fazer para tudo também. Nós temos você tem com a tua postura, o teu carro. Foram vender diamante. Não tem. Mas as pessoas, o que trouxe as pessoas vendem o quê? É o carro. Diamante mesmo se também já entraste. Bien que le pourcentage de la différence, mais ici la cause. C'est-à-dire, à partir de Wana, à mon niveau, mon vertu. À partir de là, il y a une abertura. À comment que le peu d'amener à Batman. Começar a entrar no meio de algumas certas pessoas. E até pode pegar o seu vai na baixa no restaurante. Restaurante nós vamos para garçons da hora de kwanza. Tá comprar gasolina de 2.000 kwanzas. Assim para não gastar na mão. Vai também pegar uma gasolina. Acho para. O batidão basolia. Pessoas não vêm. Para uma fé. Talvez está sentado. É porque também é uma pessoa. Chance mentalidade. Mude a mentalidade. Você vai lá, não tem que somar na praça nova. Não quero ser mais na praça nova. Não vamos supor se bom. Eu quero pegar a gente. Vou lá no primeiro. Vamos na praça de Chocolência. Mas não,
Shomolese. Kwenda Shomolese. Ndakila kalema doshi. Essa kalema grossa. Sasa utapenda. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Essa é a missão em nome de Jesus. Que la robe nouvelle vienne sur Uma nous. roupa nova vinha em nome Au de nom Jesus. de Alléluia. Mon serviteur O meu sangue prosperará, montera, subirá, se levera será exaltado et se levera. e será muito alto exaltado. Alléluia. Essa é uma palavra Je te que lève ton sang de la terre. levante, vamos orar em nome de Je Jesus. vais envoyer le sang de A glória do Senhor. Yeshua, oh pensar, Yeshua,